Um outro detalhe, eu gosto muito de estoque. Então, quando entrou pandemia e outras situações que já aconteceram, esse tempo de história tem muita dificuldade que a gente passou pelo caminho, né? Teve várias situações que eu olhei o estoque e falei, eu posso ficar 3 meses sem comprar nada. Então, caiu o faturamento, eu só tenho que pagar as despesas, que não é só, mas eu só preciso pagar as despesas fixas ali, que existem vendendo ou não. Porque mercadoria e estoque eu tinha. Então, nos momentos de dificuldade, se você conseguir se preparar para isso, se o negócio teu der certo para fazer isso, é uma opção que para mim foi interessante. Eu ia te fazer uma pergunta justamente dentro desse tema agora, que o Fernando falou, né, de CNPJs que fecham, a gente está falando aqui de alguns compromissos que às vezes a pessoa assume antes mesmo de abrir a empresa, e a Ibirapuera, com 63 anos, passou por N crises no Brasil. Sim. E está aí com 63 anos aberta. O que você tem de dica para dar assim para quem está nos assistindo? Porque daqui a pouco tem os que já dizem que nós estamos, tem os que dizem que está vindo, mas daqui a pouco vai estourar outra crise, como por exemplo teve agora a pandemia que impactou o mundo todo. Como passar, Edgar, por tantos momentos difíceis, por tantas crises diferentes que a Ibirapuera passou no Brasil? O que você recomenda para quem está ouvindo nós? A gente tem que estar sempre olhando para o negócio, para saber se ele tem mercado ainda ou não, né? Então, tem produtos que eu deixei de vender ou de produzir porque eles saíram do mercado. Mas, como eu trabalho com móveis e decorações, todo mundo sempre vai precisar, tá? Então, é um negócio mais perene. Uma das coisas que eu até contei numa apresentação no BNI, em 93, 94, a gente passou por uma dificuldade muito grande regional. E aí, a opção não era fechar. Não era uma opção. Por causa do legado e porque eu tinha lá 50 famílias se alimentando da empresa. Então, você põe no ombro um peso grande disso. Né? Você não é um negócio que você abriu, eu vou abrir um tempo aí, não deu certo, eu fecho. Então, não era uma opção para mim. Aí você vai buscar opções. Você vai buscar outros caminhos, você vai buscar outros mercados, e eu fiz isso na época, tá? Então, foi bem difícil, mas assim, fui para o interior de São Paulo, montei um ponto de venda em Indaiatuba, junto com a mesma época que a Toyota foi para lá, 94 por aí, e aquilo deu um fôlego enorme na empresa, né? E aí teve todo o aprendizado de fazer móvel aqui e entregar lá, longe, né? Teve todo o aprendizado, nossa. Nessa época eu tirei carteira de motorista de caminhão para poder subir no caminhão e ajudar na entrega e montar, enfim. E lá eu era o marceneiro, né? Então eu era apresentado para as pessoas com, esse aqui é o marceneiro que vai fazer seu móvel. E aqui eu já tinha empresa e tal. Mas assim, cada época é uma solução, cada época é um caminho. E parece difícil, tem hora que parece impossível, né? Mas existe uma saída. E aí, de novo, o que o Fernando falou, você tem certeza que tem um Deus com você, você tem certeza que ele tá ali com uma missão e você vai buscar isso daí. Então, em todas as dificuldades que a gente passou, e não foram as últimas, com certeza virão outras, parar, olhar a empresa, fazer uma análise e buscar. Busca opções que existem, né? Tem que ir atrás e trazer essas opções para dentro do negócio. Interessante nisso que o Edgar falou, é que ressalta novamente a humildade dele. Porque não é qualquer empresário que ele sai de trás da mesa dele e ele vai lá atender o cliente, fazer o serviço que é o chão de fábrica que estaria fazendo ali, né? Então ele abraçou isso daí, isso aí mostra mais uma vez a humildade e o cuidado, o carinho pela empresa. Você tem uma palavra que resume, Rodrigo, até aqui a conversa, é essa, a humildade. A gente percebe ela na história inteira de vocês dois, da tua família, também, né? Importantíssimo para os momentos difíceis e os gloriosos também, né? Porque tem gente que no momento de fartura, né? Se não tem humildade, a pessoa se perde. Então, para os momentos difíceis e os bons também, enfim, a gente percebe isso em vocês dois. Mas os difíceis, eles fazem parte da história e nos lembram de coisas importantes. Então, se ele vendeu um amendoim no estádio, ele ouviu muito não, muito distrato e tal. E eu ajudava meu pai quando eu era criança, não quando eu era adolescente, quando eu era criança. Eu ajudava meu pai a desentortar prego para usar de novo. Olha o nível de dificuldade, né? Então, ele passava em construções, pegava os pregos usados, tudo torto e tal, e a gente desentortava para poder usar.
Então, esse nível de dificuldade te leva num outro patamar de resiliência mesmo. Né? Quando eu vejo um prego caído no chão, um parafuso no chão, a gente compra parafuso aos milhares, eu olho aquilo, pego e coloco em cima do balcão. Porque eu sei quanto custou desentortar um prego, bater o martelo no dedo, né? E esse nível de dificuldade. Então, tudo isso constrói a história da gente. E aí você consegue ter empatia também por aquele funcionário, aquele colaborador teu, que está passando por uma dificuldade grande, porque você sabe como é que é. Né? Então, tudo isso aí ajuda a gente a superar as dificuldades. Né? Faz parte da história da gente.